Quero cumprimentar você que está matriculado na disciplina de História Medieval. Obrigadíssimo por chegarmos juntos até o módulo 4. É o nosso último módulo. Essa é a unidade 1, nós teremos ainda a unidade 2. Hoje, nós continuaremos a nossa conversa sobre o feudalismo. Nós dissemos a vocês que, nesse último módulo, nós trabalharíamos mais dentro de uma perspectiva do materialismo histórico, das relações de produção do sistema feudal no mundo medieval. É exatamente isso que a gente vai fazer. Eu digo isso porque, até as aulas passadas, nós trabalhamos numa perspectiva da história cultural, da história social, e agora nós vamos modular um pouco, nós vamos sincronizar um pouco essa história com a história econômica da Europa. E a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre essa formação econômica do mundo medieval. É mais uma síntese daquilo que a gente quer conversar. Então, observe bem, nós vamos conversar sobre a formação econômica do mundo medieval. Claro, começando pela Alta Idade Média. E eu posso perguntar o seguinte: como funcionava a economia na Alta Idade Média? Uma pergunta importante para a gente situar a fala no início de aula. Veja bem, a gente podia perguntar ainda: as pessoas precisavam de dinheiro para adquirir coisas? A economia, no mundo contemporâneo, não se fala nela sem falar em dinheiro. E a resposta, no mundo medieval, a essa pergunta: as pessoas precisavam de dinheiro para adquirir coisas? A resposta seria não necessariamente, porque quase tudo que você precisava não era comprado. Um pouco de sal, talvez algum ferro. Nada mais se precisaria de dinheiro para comprar além dessas coisas. Praticamente toda a alimentação, todo o vestuário para as pessoas eram obtidas no próprio feudo. Por isso, a gente costuma dizer que a economia medieval, sobretudo na Alta Idade Média, era uma economia de subsistência. Havia uma economia de consumo em que cada aldeia produzia tudo o que precisava. Se eu perguntar a você, quanto você pagaria por um casaco novo, por uma camisa nova? Certamente você me responderia em termos de dinheiro. Mas se essa mesma pergunta fosse feita no início do período feudal, a resposta provavelmente seria: eu mesmo fiz esse casaco. Então, o servo e sua família, eles cultivavam seu alimento e com as próprias mãos fabricavam qualquer mobiliário que eles precisassem. O senhor feudal, ele atraía para sua casa, para o seu feudo, os servos que demonstrassem ser bons artesãos, porque eles utilizariam, portanto, o trabalho dos servos para fazer os objetos de que eles precisavam. Assim, eu inicio a aula de hoje dizendo: o Estado feudal era praticamente completo em si, no sentido de que fabricava o que necessitava e consumia seus próprios produtos. Ok? Então, esse mundo medieval, marcado pela presença do clero no topo da pirâmide social, dos nobres logo abaixo, e depois, todos os outros componentes dessa sociedade, tendo como base os servos feudais, era uma economia que, até o século X, girava em torno da exploração da terra. Uma consideração importante: praticamente toda fonte de riqueza no mundo medieval partia da terra. Isso começa a mudar a partir do século XI. Houve algumas mudanças na agricultura, a gente vai estudar isso hoje precisamente, certo? E a partir do século XI, essas mudanças na agricultura provocam um crescimento comercial muito grande. E isso vai permitir, inclusive, o aparecimento de um outro estamento, de uma outra parte da sociedade, que é a burguesia. Nesse período, há um crescimento e uma importância das cidades. Legal? Então, a gente começa traçando esse perfil da economia feudal, pontuando. Na Alta Idade Média, até o século X, século XI, nós tínhamos uma economia muito voltada para a agricultura, uma sociedade completamente ruralizada, os três estamentos ali funcionando numa perspectiva durkheimiana, do funcionalismo, todo mundo cumprindo o seu papel, a economia
baseada na terra. A partir do século XI, que é onde nós pensamos na Baixa Idade Média, ocorrem essas mudanças na agricultura, crescimento do comércio, fortalecimento da burguesia e um ressurgimento das cidades. Legal, né? Muito bem. Sequenciando, a gente pode dizer que a vida nas cidades ela era muito limitada até o século X. Além do que nós conversamos na introdução, né, o miolo desses slides são as ideias de que nas cidades a vida era muito, muito pequena, né? O fluir da vida estava nos feudos, estava na zona rural. O comércio de longa distância praticamente não existia, era um pouco desenvolvido. O que existia, de fato, era uma economia natural que determinava essa troca de produtos, como nós dissemos, até o século X. E você pode perguntar, mas havia algum intercâmbio de mercadorias? Havia algum comércio? O escambo? Olha, deixa eu te explicar. Vamos dizer que em determinado feudo não tivesse lã suficiente para fazer o casaco, né? Aquele casaco que a gente falou antes. Ou talvez na família ali, no feudo, não tivesse alguém com tempo ou com habilidade para fazer o casaco. Nesse caso, a resposta à pergunta sobre o casaco seria o seguinte: paguei 5 galões de vinho por ele. Não foi eu que fiz, mas eu paguei 5 galões de vinho por ele. Essa transação comercial, ela geralmente ocorria nas feiras semanais, o que a gente chama de mercado ali, né? Que era mantido perto de um mosteiro, perto de um castelo, numa aldeia próxima, mas o comércio era num nível tão baixo que não havia razão para a produção de excedentes em grande escala. Aliás, né, a produção em grande escala nesse período, ela não existia por conta das questões estruturais mesmo, das técnicas que se conheciam para produzir e da própria estrutura do mundo feudal. Então, a gente pode dizer para você que o comércio nos mercados semanais, ele nunca foi muito intenso. Era sempre o comércio local, né? Um outro obstáculo muito sério a esse comércio eram as estradas. As estradas eram péssimas, mal feitas e lameadas, né? Não dava para viajar muito fácil. E o pior, era frequentada por dois tipos de salteadores. Os bandidos, que estavam espreitando nas estradas, era muito comum essa violência nas estradas, os caras moravam por ali, estavam por ali fazendo emboscada, e o outro salteador que a gente pode falar aqui é o senhor feudal. Por quê? Porque eles obrigavam os mercadores que pagassem direito para andar dentro do seu feudo. Eram os famosos pedágios, né? Então, para se trafegar nessas estradas horrorosas, ainda tinha que se pagar pedágio. Então, eu estou explicando para você, nesse primeiro momento, essa questão da economia medieval ela ser agrária, autossuficiente, e para a subsistência. E que os feudos produziam praticamente tudo que eles precisavam, isso durante muitos séculos. E nas cidades, a vida comercial era pouco desenvolvida. Uma boa síntese está nesse slide para você ir tomando ciência dele. Ok? Então, ainda sintetizando para você, né, o feudo, né, essa grande propriedade rural, né, era uma unidade econômica que tinha pouca comunicação com outros feudos. Né? Muita gente nascia, crescia, casava, reproduzia, morria, sem sair do feudo. A ideia de nação não existia. Uma informação importante, aliás, né? O feudo produzia praticamente tudo ali, né, que ele precisava, né, e a economia, portanto, tenha essas características que nós pontuamos para você. Outro slide que sintetiza bem, né, a aula que nós estamos trabalhando. Mas você pergunta, mas qual era a geografia do feudo? O feudo basicamente estava dividido em 3 partes. Uma divisão simples, né? O manso senhorial é a parte que pertencia ao senhor feudal. Estava ali o castelo, a casa do senhor feudal, o celeiro, as hortas, né? Inclusive as terras cultivadas pelos servos para o sustento do senhor e da família do senhor estava dentro do manso senhorial. Os servos trabalhavam lá alguns dias por semana, inclusive sem ganhar nada. A outra parte do feudo era o manso servil. Eram as terras cultivadas pelos servos. Os servos cultivavam ali para que eles subsistissem. Era horrível, eles produziam pouquíssimo,
né? Mas era parte do feudo que pertencia ao servo. E o mancomunal, que era aquela área onde todo mundo podia deixar, os animais pastavam ali, as florestas estavam ali, o cara coletava a lenha para poder, né, cozinhar, se aquecer, etc. Ali estavam os rios, os lagos, etc. Então, essa é a geografia do feudo, né, para você entender. Tem umas imagens muito interessantes que mostram o feudo, né, as diferentes situações do mundo feudal. Legal? Então, quais eram, portanto, as limitações da economia feudal? Vamos pensar sobre isso? Nesse slide, você tem 3 áreas específicas. Técnicas muito rudimentares. Ninguém tinha interesse em produzir mais, porque o servo sabia que quanto mais ele produzisse, mais era o senhor feudal que ia ganhar. Então, ele não tinha interesse, né, de dinamizar, de otimizar a produção. E era um período que havia realmente pouca informação, né? A difusão de novas ideias, sobretudo na Alta Idade Média. É isso que está pontuando o nosso slide. Limitações da economia feudal na Alta Idade Média, certo? Então, toda a economia estava ali dentro do feudo, né? As técnicas muito primitivas. Os camponeses usavam enxada, foice e arado de madeira. Que loucura, né? Como é que ia cortar a terra? A terra era cortada muito superficialmente, né? Ou seja, ficava difícil, né? Você utilizar bem a terra tinha uma baixa produtividade. Eles faziam o seguinte: é o que a gente chama de rotação bienal de culturas. Dividia as terras em 2 partes e uma não plantava nada, né? A outra metade é que era cultivada. Ou seja, metade das terras não produziam nada, né? A terra ficava em pousio, em descanso, etc. O sistema de irrigação era muito rudimentar. Os canais de irrigação eram feitos, né, manualmente. Então, viesse a seca, né, havia uma vulnerabilidade muito grande. Os fertilizantes, o esterco, ele era usado sem muita eficiência. Resultado, solos pobres, né, com pouquíssimo elementos que dessem condições para que essa produção aumentasse. Produção muito baixa, né? Produção muito baixa na Idade Média. Isso, considerando a falta de comunicação entre um e outro feudo, né? Se alguém tinha uma nova ideia, isso não se difundia muito facilmente. Então, a gente pode pontuar para você que o período da Alta Idade Média foi um período em que as pessoas passaram fome, né? Havia dificuldade nessa produção de alimento, seja para o senhor feudal, seja para o servo feudal. Legal? Vamos para a Baixa Idade Média, então? Muda completamente o panorama, né? A gente viu que ali, até o século X, pode-se pontuar, né, havia toda essa dificuldade. Durante a Baixa Idade Média, isso a partir do século XI, né, ali, no século X começa a haver algumas mudanças, a historiografia inglesa mostra isso muito claramente, mas começam a aparecer inovações tecnológicas, inovações agrícolas, e isso aumentou de forma significativa a produtividade em comparação às práticas da Alta Idade Média. Vamos pensar o seguinte: ó, a charrua. A charrua é a evolução do arado de madeira. Ela era mais pesada e tinha uma lâmina de ferro. Isso cortava a terra com mais facilidade e um corte mais profundo, muito mais eficiente. O arado simples, ele apenas riscava a superfície. A charrua virava o solo e isso permitia todo um processo de aeração, eu diria que incorporação de nutrientes. Então, essa técnica, particularmente em solos pesados, no norte da Europa, o solo é muito, muito pedregoso, muito pesado, né? O cultivo era muito difícil, então isso facilita muitíssimo. Então, a charrua é um elemento importante. Outro elemento que eu cito nesse slide é o peitoral, né? Aquela forma de atrelar os animais, né? Ali no peito do animal, né? Antes se utilizava a canga, sabe aquele jugo de canga? E pressionava o pescoço do boi, né? E o boi não podia fazer muita força ali. O peitoral, ele redistribui essa pressão e principalmente começa a se utilizar os cavalos. O cavalo é mais rápido, mais resistente, e aí acaba, né, puxando os arados, a charrua, e isso aumenta a eficiência do trabalho agrícola, né? É outra técnica incrível. Outra técnica do mundo medieval que a gente precisa citar é a ferradura.
né? O cavalo não usava ferradura, o casco do cavalo estragava muito rapidamente, né? Como utilizar de forma intensiva os cavalos no campo com o pé estragado? O cavalo ficava, né, com incompetência para trabalhar. Com o uso da ferradura, o casco do animal era protegido, evitava o desgaste, evitava o ferimento, e os cavalos trabalhavam muito mais tempo e em terrenos muito mais difíceis, né? Sobretudo solos pedregosos, solos úmidos. E isso vai realmente facilitar o processo de produção agrícola. Eu citaria ainda, no nosso slide, eu pontuo para você, os moinhos, cara, né? Século XII, os moinhos começam a aparecer. Imagina para moer grão, né? O vento roda o moinho, né? E o grão é moído. Olha que coisa incrível, em larga escala, né? Então, os moinhos eles foram adaptados para bombear água, para drenar pântanos. As áreas cultiváveis aumentaram. Imagina como a produção vai aumentar, né? Nisso tudo, a partir do século X, XI, XII, XIII, por aí, outra mudança importante foi que o sistema de rotação da Terra mudou. Ao invés de dividir a Terra em duas partes, eles dividiam a Terra em três partes, né? Seria a rotação trienal. Então, eles aravam a Terra, né, dividiam em três partes, plantava trigo, né, ou centeio lá numa parte, na outra plantava aveia, plantava cevada, e a terceira deixava em pousio. Isso vai fazer o quê? Reduz o tempo de repouso da terra, condicionando uma maior produção de alimentos, né? E as colheitas começam a ser diversificadas. Melhora a dieta. A população cresce assim, ó, de forma, né, geométrica, né? A população vai crescer muito. Claro, qualquer espécie bem alimentada se reproduz melhor, né? Então, outra mudança importante, e que nós falamos até há pouco, é a utilização do cavalo, né? O cavalo substitui o boi, né? Um animal de tração muito mais ágil. Aí vem a charrua peitoral, isso vai erar terras maiores. Enfim, a produtividade aumenta muitíssimo, né? França, Alemanha, Inglaterra, região de Flandres, Holanda. Olha, as condições de cultivo realmente aumentaram muitíssimo. Então, essas inovações tecnológicas, elas vão mudar profundamente o sistema feudal. As mudanças econômicas transformam o mundo, né? Então, essas mudanças ocorrem no interior do sistema feudal, não é isso? Essas mudanças tecnológicas, elas vão trazer mudanças sociais e mudanças políticas. Nós já estudamos essa relação entre, né, a base econômica de uma sociedade e a relação com a superestrutura, com o poder, né? Então, elas vão ter um impacto muito grande, primeiro, no comércio, né? As mudanças aumentam a produção de alimentos, cria-se um excedente, a população se alimenta melhor, né? E esse excedente vai subsidiar o comércio, né? Então, com o comércio, as cidades passam a se expandir. E isso muda completamente o panorama político, social e econômico da sociedade, né? Essa informação é realmente interessante. Essas transformações dentro do sistema feudal vão provocar mudanças que vão desestruturar o sistema. Elas vão provocar a crise do sistema feudal. Observe bem, todo o sistema feudal, se você vai desde o final do Império Carolíngio, a descentralização do poder, se você quiser ir mais atrás, desde a ruralização da sociedade romana, onde gradativamente, ao longo dos séculos, a sociedade vai se tornando muito ruralizada, né? E agora, né, a partir do início da Baixa Idade Média, pontuando aqui século XI, XII, você tem as novas técnicas proporcionando as mudanças econômicas, né? E essas mudanças econômicas vão descaracterizar o sistema feudal, né? Elas fazem renascer o comércio, o excedente de produção aumenta muito, então surge um novo segmento social, a burguesia. A burguesia é um segmento da sociedade medieval que não depende da terra. A sua mercadoria, a sua fonte de riqueza é outra. E a burguesia, ela vai, a partir do comércio, transfigurando essa geografia medieval de uma geografia rural, de um mundo rural, para um mundo urbano. Nesse segmento,
as feiras medievais, elas começam a aparecer. Tem produto para vender, tem excedente de produção, as pessoas vão comercializar, vão se organizar as grandes feiras, as pequenas feiras, e a partir daí as grandes feiras, né? Feiras internacionais, né? Feiras importantes. A gente vai conversar sobre isso depois. Mas também o uso da moeda ganha importância, aparecem as casas de câmbio, os bancos, né? Enfim, esse germe do mundo capitalista, né? Ou pelo menos do mundo pré-capitalista, do mundo mercantilista, é o caminho do mundo feudal. Então, nesse slide, você tem as mudanças tecnológicas, o impacto que ela teve no nascimento das cidades, florescimento do comércio, né? E como isso vai obrigar, né, a melhoria dos transportes, a melhoria das estradas, né? Os centros comerciais começam a aparecer e o surgimento dos mercados e das feiras. Isso realmente, eu posso dizer para você, que é a descaracterização, é a desestruturação do mundo feudal. Vamos pensar, então, sequenciando, né, essa nossa discussão, nessa prosperidade econômica, nesse novo momento do mundo medieval, né? E eu quero destacar a temática desse slide em relação às feiras medievais. Elas eram organizadas periodicamente, né? Essas grandes feiras que surgem, elas vão se organizar a cada 6 meses, a cada ano, né? E uma cidade, outra cidade, uma vila, outra vila, e essas feiras iam se organizando e iam ganhando regularidade, né? Naqueles lugares vão surgindo os centros comerciais. Aquela localização estratégica, né? No encontro de caminhos, aí de estradas, né? Então, você tem, por exemplo, a Feira de Champagne, lá na França, né? Uma feira realmente muito famosa na Europa medieval, né? Proven, Troyes, Leyne, Bacioba, são cidades francesas que, aí, século XII, século XIII, conectaram os mercadores do norte da Europa com os mercadores da Itália, com os mercadores do Mediterrâneo. Então, imagina, vinhos finos, tecidos finos, tapetes, especiarias, cravo, canela, noz moscada, metais, né? E essas feiras vão realmente criando esse vínculo, né, do Ocidente com o Oriente. Flandres, a Feira de Flandres eram feiras importantes, né? A Bélgica, a França, a Holanda, toda aquela região, a região de Flandres, desenvolvia essas feiras anualmente. Frankfurt, na Alemanha, né? Essa facilitação, né, de circulação de mercadorias, as instituições financeiras, como a gente falou há pouco, os bancos, as casas de câmbio, para trocar moeda, né, moedas diferentes serem trocadas ali, e vai realmente impulsionar, né, tanto a urbanização quanto a economia monetária, né? De modo que a gente pode falar, em síntese, que a emersão, né, da burguesia ela começa a aparecer, né, nesse momento, ligado ao comércio, a essa indústria, né? Uma indústria ainda muito muito fatureira, né? Feita com as mãos, sem máquinas, mas a indústria surge e isso vai fazer com que a burguesia ela enriqueça, a burguesia vai ganhando espaço, né? E as relações de vassalagem, de propriedade agrária começam definitivamente a serem transformadas. Outra síntese que eu acho interessante pontuar é essa síntese que está nesse slide aí, né? O sistema feudal enfraquece com o crescimento das cidades e do comércio. Por quê? Porque o sistema feudal dependia da agricultura e da relação servil. No momento em que novas relações sociais aparecem, no momento que a burguesia tem nas mercadorias e não na terra a sua fonte de riqueza, o sistema feudal ele entra em crise. A ascensão da burguesia está intrinsecamente relacionada a essa economia monetária, a essa economia comercial, e é exatamente essa economia que usa a moeda, essa economia com base no comércio, essa economia que fortalece os burgueses, que vai desestabilizar o feudalismo. Nós temos, portanto, essa transição de uma economia agrária para uma economia mercantil. Nós temos aqui o enfraquecimento político da burguesia, o enfraquecimento político do clero e o fortalecimento político da burguesia. Ok? Eu faço
um parêntese com você para a gente conversar sobre a vida do servo feudal. Né? Nós estamos mostrando esses avanços, essas mudanças, né? Mas vamos retomar, vamos retornar ao ambiente do feudo para a gente entender um pouco essa vida desse camponês, né? Que vivia uma choupana miserável, um camponês que trabalhava longamente, arduamente, né? Trabalhava na sua faixa de terra, conseguia arrancar do solo só o suficiente para ter uma vida miserável. E eu digo para você, ele teria vivido muito melhor se não fosse o fato de 2, 3 dias por semana ter que trabalhar nas terras do senhor feudal sem ganhar nada. Mas era só isso que o servo fazia? Infelizmente não, né? Havia algum tipo de pressa? Havia, na época da colheita, tinha primeiro que colher o grão nas terras do Senhor. Esses dias de dádiva, como eram chamados, não faziam parte do trabalho normal. Então, ele trabalhava os dias de graça, sem receber nada, né, na terra do Senhor, mas, eventualmente, ele trabalhava mais ainda. Tinha mais coisa? Tinha. Né? A propriedade do Senhor tinha que ser arada primeiro, semeada primeiro, ceifada primeiro. Ah, vinha uma tempestade. Colhe primeiro a colheita do Senhor feudal. Mas precisa colher mais rapidamente. Colhe primeiro do senhor feudal. Deixava os campos, né, do servo ao léu e socorria-se o senhor feudal. Né? Então, o grão, o vinho do senhor, né, tinha prioridade. Né? Vamos vender os grãos. Primeiro vende o grão do senhor feudal. É o vinho. Primeiro vende o vinho do senhor feudal. Né? Tinha que usar o lagar onde imprensa a uva para fazer o vinho? Tinha que usar. Então, o servo feudal tinha que pagar por isso. Né? Tinha que usar o moinho do senhor feudal para trabalhar os grãos? Primeiro, né, o do senhor feudal, e quando o servo utilizava, ele tinha que pagar isso aqui. Né? Há uma citação de um observador do camponês no século XII que diz o seguinte: o servo nunca bebe o produto das suas vinhas, não prova uma migalha do bom alimento. Ele seria feliz se tivesse um pouco de pão, um pouco de manteiga, um pouco de queijo, né, para comer. Então, a vida do servo era realmente uma vida miserável. E se você quiser teorizar um pouco, a gente pode perguntar: o camponês era então um escravo? E aí? Qual seria a resposta? Não. O camponês não era escravo. O camponês era o servo feudal. O servo feudal não era o escravo. Veja bem, se o escravo era parte da propriedade do senhor, pensando aqui no Brasil, por exemplo, né, ele podia ser comprado, podia ser vendido, né? Enfim, a qualquer tempo o escravo podia ser comprado ou vendido, claro. Né? O servo, ao contrário, ele não podia ser vendido fora de sua terra. O senhor feudal podia até transferir a posse do feudo para outro, mas isso significava o seguinte: o servo teria um novo senhor. Ele próprio, o servo feudal, permanecia no seu pedaço de terra, certo? Então, ele não era açoitado, esse tipo de relação não é a relação do servo feudal. Então, essa é uma diferença fundamental, pois o servo, ele tinha essa segurança, o escravo nunca teve isso, correto? Então, é interessante pensarmos um pouco, né? Porque o servo, ele era o motor do sistema feudal. Sem cultura acadêmica, né, dependente, não tinha valor social, era desprezado, né? Existia umas teorias de ser o servo ele veio do cocô. Você tem uma ideia como era desprezível a situação do servo, né? Bom, mas a gente pode dizer, né, que esse servo inferior, né, esse servo desprezado, esse servo desumanizado, esse servo vitimado pela inferioridade, esse servo associado à pobreza, esse servo que era o ignorante dos ignorantes, né? Todos esses preconceitos estavam pesando sobre a vida do servo. Mas, por pior que fosse o seu tratamento, o servo podia ter a família, ter um lar, né? Enfim, ele tinha algum tipo de segurança, né? Então, realmente não se pode nem dizer que o servo, ele, como é que eu diria? Ele teve uma situação
normal durante 1000 anos. Nem de feudo para feudo, de lugar para lugar, isso diferenciava-se. O que ele tinha que pagar? A gente falou antes um pouco aqui, né? Vamos nominar isso aqui, né? Parte do que ele produzia, ele entregava ao senhor feudal, né? A talha. Havia taxas, né, para ele utilizar o moinho, a forna, a prensa, era o imposto que ele pagava. A corvéia era o imposto que ele pagava para, ou seja, a obrigação que ele tinha de trabalhar nas terras do senhor feudal. Quando o servo morria, o filho podia ficar com a terra, mas ele pagava uma taxa, a taxa chamada mão morta. A taxa de casamento, né? Quando ele se casava, ele pagava uma taxa. Enfim, havia um monte de taxas que os servos pagavam. Os senhores feudais, portanto, né, eles tinham privilégios, muitos privilégios. Né? Ele tinha seu castelo, ele recebia tributos, ele administrava a justiça, né, resolvia disputa entre um e outro, tinha quase poder absoluto, cunhava moedas, né? Enfim, ele tinha todos os privilégios. Mas, né, essa estrutura, né, feudal, ela determinava, né, que o clero estivesse acima do senhor feudal, né, o clero, os que oram, né, abaixo dele os guerreiros, a nobreza. Realmente teríamos que ter tempo, né? Acho que no nosso podcast eu vou falar de curiosidades do mundo medieval e vou tratar um pouco disso. Então, essa trifuncionalidade da sociedade medieval era uma teoria, né, que justificava as desigualdades na época, né? Portanto, é uma mensagem subliminar. Uns oram, uns guerreiam e outros trabalham, né? Então, isso justificava as desigualdades sociais, né? Enfim, legitimava, né, o domínio do clero, da nobreza sobre todo mundo, sobretudo sobre os trabalhadores, sustentava esse poder dos privilegiados. Então, essa era uma estrutura extremamente desigual na Idade Média, né? Essa é a ideia, né? A divisão social na Idade Média era justificada pela teoria da trifuncionalidade. Já conversamos em outra aula sobre as mulheres, aqui está apenas uma síntese, não tinham, né, tinha uma posição muito subalterna, né, e era relegada aos trabalhos domésticos, claro, com exceções importantes em toda a Idade Média. As crianças na Idade Média, né, uma outra tese que eu quero trabalhar com vocês lá no nosso podcast sobre as curiosidades do mundo medieval. Não existia infância na Idade Média, né? A ideia de infância. A criança era tratada como um pequeno adulto, né? Elas logo eram integradas ao mundo do trabalho. Inclusive, havia uma alta mortalidade na Idade Média, né? A mortalidade infantil era muito grande. As pessoas precisavam de mão de obra, então, muito cedo, as crianças começavam a trabalhar. Leiam sobre as crianças na Idade Média, né? Meninos e meninas, uma questão de gênero, né? Enfim, os meninos iam caçar, né? Trabalhar com a enxada, né? E as meninas ficavam em casa aprendendo os trabalhos domésticos como futuras mamães e esposas. Legal? Bom, é muita coisa para falar, né? Muito texto para a gente ler, e eu espero que dê certo para você. Eu espero que você leia. Legoff é incrível, tá certo? A Cibele Carvalho também tem uma contribuição importante, certo? E você vai ver muita coisa nesse texto, Papas, Imperadores e Hereges na Idade Média. Ok? Reta final, estamos chegando. Daqui a pouco você está encerrando as aulas. Nós viremos para o nosso último. Esse é o último módulo, né? Mas a última unidade, ok? Bom, eu desejo bons estudos para você e que você possa aprender bastante sobre a Idade Média. Grande abraço.